Aleluia! Então, dando sequência, a gente vai falar sobre o dom de profecia. Gente, o dom de profecia é um dom que prediz as coisas que virão, mas não de uma forma no sentido de revelação, mas o dom de profecia é quando um homem de Deus, ele revestido de autoridade espiritual, ele declara coisas. Diz a palavra que o profeta Elias, ele não tinha pedido permissão para Deus para declarar que não iria chover, mas como ele era um profeta, ele estava revestido do dom de profecia, ele profetizou e não choveu. Esse final de semana aconteceu uma situação com o nosso apóstolo Daniel, né? Ele estava numa igreja, ele estava falando sobre a chuva, a igreja declarou: vai chover. E o culto acontecendo, e no final do culto começou a chover, e foi tão forte a chuva que a chuva entrou para dentro da igreja, as águas entraram para dentro da igreja e ninguém se espantou, a igreja foi tomada pela glória de Deus. Por quê? Porque a previsão dizia que não iria chover, mas porque um profeta declarou, ele profetizou: vai chover. Choveu. Isso foi com Elias. Elias ora, não chove. Ele ora mais uma vez e a chuva desce sobre a terra. Então é algo poderoso. O dom de profecia é um dom para dar destino. Amém? Todo profeta, ele dá destino. E eu quero que você entenda que dom de profecia não tem a ver com ofício profético, tá? O dom de profecia é algo que é declarado por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, e Deus se responsabiliza em cumprir se assim ele vocacionou esse homem, essa mulher com esse dom. Então tudo aquilo que um profeta ou alguém que tem o dom de profecia, porque a gente tem que dividir o profeta de ofício e aquele que tem o dom de profecia. Ele profetiza, se foi lhe dado o dom para profetizar, Deus sela aquela profecia. Amém? Claro que tem que estar consonante, tem que estar ligado com a palavra, tem que estar de pé da palavra, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, não vira feitiçaria, né? Daí já transforma o que era para ser bom, é transformado em algo negativo pelos espíritos malignos. Então o dom de profecia é o dom de declarar que as coisas acontecerão, e elas acontecem por causa que ele está atrelado com a autoridade. Amém? Todo aquele que tem um dom de profecia, isso é atrelado com a autoridade. Eu profetizo. Isso é muito forte. Isso é muito forte, declarar eu profetizo. E algumas pessoas foram chamadas para isso, para declarar eu profetizo que não vai chover e não descer chuva, ou vai chover e a chuva vai descer. Uma vez eu estava numa igreja e Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre alargar as tendas, e eu profetizei: essa igreja não vai ficar aqui. Eu vejo o Senhor alargando as tendas. Era algo, eu recebi uma palavra de conhecimento, debaixo daquela palavra que eu recebi, eu profetizei. Eu declarei aquilo para os apóstolos na época, e com um mês depois da profecia, daquela declaração que eu fiz naquela igreja, e eu comecei a correr e bater nas paredes e declarar: essa igreja vai crescer, as tendas vão se alargar. Um mês depois a gente estava num templo muito maior, que cabia 3 vezes mais o tanto de pessoas que a igreja na época comportava, debaixo de uma profecia. Porque a profecia é isso, quando ela vem de Deus, ela sai da boca de um homem de Deus que foi municiado, foi dada autoridade para ele para profetizar. O céu cumpre aquilo. Isso é muito forte. Dom de variedade de línguas. Eu quero que você entenda que a gente divide isso daqui em 2 coisas. Língua dos anjos, isso é dom de língua dos anjos. Dom de língua dos anjos faz parte do dom de diversidade de línguas.
Esse dom é dado por Deus, dom é dado sem arrependimento, dom é presente, então se é presente eu posso usar a hora que eu quiser. Eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso sentir vontade, eu preciso apenas abrir a minha boca. E a unção desce quando a gente começa a falar línguas estranhas. A Bíblia diz: aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, ele edifica o seu corpo, a sua carne. Então quando nós falamos em línguas, nós estamos nos edificando. É muito forte. Vou ter uma aula só sobre falar em línguas aqui, tá bom, gente? Isso é muito importante. E o dom de interpretação de línguas, para encerrar, é o dom ao qual Deus dá o discernimento do que está sendo falado. Também esse dom serve para interpretar línguas estranhas e para línguas nativas, porque o dom de línguas também é um dom de língua nativa. Deus também te dá a capacidade de falar línguas que você não estudou, tá bom? Você fala a língua dos anjos e línguas que você não estudou, porque é variedade de línguas. Amém? É um dom para você falar línguas estrangeiras e a língua celestial, que é a língua do céu. E o dom de interpretação de línguas, você interpreta tanto as línguas espirituais como as línguas terrenas. Amém? Esses são os 9 dons espirituais ao qual a Bíblia declara, e Deus quer municiar você com esses dons, em nome de Jesus. Amém? Deus quer municiar você com esses dons, Ele quer te dar os dons espirituais. Pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me dado os 9 dons, e eu quero agora orar por transferência de unção, para que o Senhor venha te capacitar, que você venha ter latente, e venha usufruir, e venha ativar em você os 9 dons espirituais, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem me dado, eu vou pedir para que Ele transfira para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser cheio dessa capacitação, e você vai começar a operar, em nome do Senhor Jesus, um dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento. Você vai operar ali debaixo do dom da fé, dom de cura, aleluia, dom de operação de maravilhas, dom de discernimento de espírito, profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Você vai fluir em todos esses dons espirituais pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu creio muito nisso, eu creio na unção do Espírito Santo, e é por isso que eu estou aqui, e eu quero compartilhar com você o que o Senhor tem me dado. A Bíblia diz que Paulo disse aos romanos: desejo ir ter com vocês para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam edificados. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado. Espírito Santo, eu quero orar pelos seus filhos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o Senhor tem me dado os 9 dons espirituais, Senhor, não para minha honra, não para minha glória, que eu diminua e o Senhor cresça nesse momento, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha compartilhar com seus filhos. Eu ministro sobre eles agora transferência de unção, Senhor. Capacitação profética, meu Pai. Os dons a qual o Senhor tem me dado, dá para eles agora em nome do Senhor Jesus. Capacita eles agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Enche eles agora com a sua unção em nome do Senhor Jesus Cristo. Recalabachou de canta, rabaçou de cai. Rabababachou de calabache de calabachei. Rebabachou de canta, labaço de canta, labaço de cai. Rabababachou de canta, labaço de canta, labachei. Recalaço de cace, de cai, de caço de ra. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta sobre os teus filhos a sua glória. Enche eles com o seu poder, enche eles com a tua virtude e com a tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E alaço de canta, lamaço de cai. E eu compartilho com vocês agora os 9 dons espirituais ao qual o Espírito Santo tem me emprestado, me confiado. Recebe aí agora no seu lar capacitação, aleluia, revestimento de poder e transferência de unção em nome do Senhor Jesus, e autoridade sobre esses 9 dons, que o nível que o Senhor tem me dado de mergulho, de desfrutar, de fluir nesses dons espirituais, Ele venha compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, receba de Deus, em nome de Jesus. Amém? Gente, uma coisa muito interessante também é que os dons espirituais, os 9 dons, eles têm níveis, tá? Tem níveis de manifestação. Tem um mais raso, tem uma manifestação mediana
e tem as águas profundas das manifestações dos dons. E Deus tem me dado, para a honra e glória do nome dele, uma manifestação profunda debaixo desses dons, um nível profundo de atuação nos dons espirituais, e eu compartilhei diante da autoridade do Espírito Santo com vocês essa unção, e vocês serão usados de uma forma sobrenatural, da mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula, ao qual eu vou falar sobre livre acesso da unção. Por que livre acesso da unção, apóstolo? Porque para operar nos dons eu tenho que ter unção. A unção, ela ativa os dons espirituais. Na próxima aula vamos falar o que é unção e vamos ensinar você a fazer o livre acesso da unção, para que quando você precisar, em nome do Senhor Jesus, você possa operar nos 9 dons espirituais para o crescimento e fortalecimento da obra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.